Bom dia! Entrando aqui ao vivo para uma live super especial hoje. Vamos ver quem chega, quem vem comigo participar desse tema tão lindo. Chegou aqui, Malu. Deixa eu ver agora como que eu te adiciono, Malu. Peraí. Pessoal entrando. Só preciso aprender como que eu compartilho aqui a tela, gente. Peraí. Acho que é aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Acho que deu certo. Acho que eu fiz certo aqui. Primeira vez. Ah, deu certo. Bom dia! Ai, bom dia, lindeza. Tudo bem? Tudo ótimo, que alegria estar aqui, muito bom. Ai, muito bom. Com essa vista linda aí, nesse lugar maravilhoso. Ai, um pouquinho de natureza para começar bem o dia, sempre bom. Ai, muito bom. Então vamos lá, vamos começar. Já tem bastante gente aqui. Bom dia para quem está chegando. Que bom. Eu tô super feliz de estar aqui hoje, né? Acho que as duas, né, Malu? Assim, Com eu tenho certeza. certeza vai ser muito especial. E tem inúmeras coisas para a gente falar do brincar, né? A gente pensa que brincar é uma coisa simples, e quando você vai mergulhando nesse universo, o quanto é complexo, o quanto ele tem inúmeros desdobramentos, assim. A gente poderia escolher tantas coisas para falar, e o que a gente escolheu para compartilhar com vocês hoje aqui, que fez sentido para nós duas, né? É o brincar como processo de cura, não só para criança, mas para nós também, pais, né? E a ideia hoje é a gente trocar um pouco. Eu convidei a Malu, que é essa fofa querida, que eu conheci pelas redes sociais, né? Eu falo que as redes sociais me traz tanta gente boa, tanta gente linda, e você é uma delas, com certeza, Oh, né? gente, obrigada! Fico muito feliz. É Muitas coisas, totalmente recíproco. mesmo antes da gente começar a trocar, né? E hoje a gente tem mais proximidade, a Malu tá no grupo comigo de mães, mas eu via você com as suas filhas, eu sentia, né? Mais do que ver, eu acho que a gente sente. A gente sente o que é verdade, a gente sente, a gente se identifica. E É. eu via você com as suas filhas, né? E eu também num processo pessoal de ressignificar esse brincar, de dar um outro lugar para o brincar na minha vida, na vida da Cecília, da nossa casa. E você, sim, sem dúvida, me inspirou muito. Então, eu estou muito honrada de você estar aqui Nossa, comigo obrigada. hoje. O Instagram é um pedacinho muito especial de mim, assim. Ele é uma parte da gente mesmo, né? E eu e o Diego, a gente abre aqui a nossa casa e compartilha momentos das meninas, assim. E é muito gratificante ter essa volta, sabe? De reverberar, assim, para fora e sentir voltando pra gente. Então, eu fico muito feliz, fico muito mesmo. Para mim é uma honra estar aqui também, porque sempre te acompanhando, sempre inspirando. Tanto que quando você lançou o curso, eu corri para me inscrever. Falei, Dani, preciso. E tá sendo maravilhoso também ficar mais perto de você. Tá sendo muito bom. Ai, muito bom. Então vamos lá, a gente vai bater um papo aqui. Quem for tendo dúvidas, quiser fazer perguntas, inclui aqui que a gente vai tentar responder. Mas para a gente começar, Malu, eu queria que você trouxesse um pouquinho assim, como que o brincar chegou para a tua vida, né? Eu acho que assim, ele chega na nossa infância e para muitos de nós a gente se desconecta desse Sim, universo, né? E a gente tem, muitos têm a possibilidade de retomar depois, especialmente com a chegada dos filhos, né? sim. Que eu acho que é um dos presentes que a maternidade nos traz, assim. Mas queria que você contasse como é que você chegou nesse tema e de forma tão profunda que é hoje para você, né? Tão significativa. Realmente, assim, é o que você falou. A maternidade, ela dá uma segunda oportunidade. Eu não fui uma criança que brincou muito. Eu fui uma criança que li muito. Eu era muito. Uhum. Na minha casa, meus pais trabalhavam, era uma casa muito grande, muito confortável, e é muito. Eu lembro que eu ficava muito sozinha. Então, para mim, a leitura sempre foi um grande companheiro de vida, assim, na infância. E aí chegaram as meninas e o Instagram era um Instagram pessoal que eu compartilhava fotos das meninas com as avós, com os tios que moravam longe. E aí, quando a Alice começou a fazer uns 4, 5 meses, eu comecei a fazer algumas brincadeiras dirigidas com ela. E aí, dessas Uhum. brincadeiras dirigidas, veio um convite de um grupo de mães para fazer um desafio sobre brincar.
E aí lançaram o Te Desafiamos a Brincar, que eu fiz parte, que fez assim uma transformação no meu olhar sobre o brincar, porque esse desafio vinha com temas específicos, tipo água, plástico, e até temas assim mais abstratos, sabe? Tipo tempo, paciência, perseverança. Então, a partir daquele momento, a Lisa era caçulinha. A gente tinha que propor brincadeiras com aquele tema e compartilhar. E foi muito rico para mim, sabe? Foi de grande aprendizado, assim, primeiro para desconstruir essa ideia do brincar ligado ao brinquedo, sabe? Da brincadeira ali, fazer parte da minha rotina mais do que somente eu sentada com ela naquelas brincadeiras comuns, assim. Mas aí, a partir desse momento, eu comecei a perceber a importância que tinha nesses momentos para a gente. E que como quando existiam esses momentos de brincadeira com a Alice, que era, né, antes dela, porque a Bel ainda não tinha nascido, como que havia uma leveza, sabe, nos processos de rotina. E não quer dizer que os processos de rotina não sejam rotineiros e, por vezes, pesarosos e tudo. Mas esse pesado, ele foi transformado com um olhar sobre o brincar. Então eu falei, opa, tem uma coisa aqui que está facilitando muito o meu dia, que está fazendo com que fique muito mais tranquilo. E aí eu comecei a estudar sobre o brincar. E aí eu afundei, assim, sabe? Eu falo delicadamente que eu adoro o tema, mas na verdade que eu sou quase uma aficionada. Eu que gosto muito de ler, que já vem dessa minha história, então eu me aprofundei muito nesse brincar e nesse olhar sobre a importância. E a partir disso, e trazendo isso para minha vida, para minha rotina, com uma, com duas, eu fui percebendo realmente essa potência e fiquei com vontade de conversar a respeito disso. E daí que o meu Instagram ele foi se transformando meio que num olhar meu sobre a minha rotina, sobre as minhas filhas, sobre o cotidiano, e como que o brincar, permeando tudo isso, fazia com que a gente tivesse mais oportunidades de estar conectados. Para mim é isso, é uma conexão que existe nesse brincar. Nossa, muito legal, assim, e a gente, né, eu recebi muitas perguntas sobre essa dificuldade, assim, do adulto brincar, né? E você está trazendo, eu não fui uma criança que brincou, Sim. e eu recebi muitas perguntas, assim, né, das pessoas não terem lembrança, de não terem podido brincar, ou enfim, né? E aí sentem que agora na maternidade é mais difícil poder brincar com os filhos, se entregar para isso, né? Sim. E eu acho que esse é o grande barato, assim. Para mim foi muito também de desconstruir o que que é esse brincar. Uhum. É, porque eu sentia muito assim que eu tinha que fazer por ela. Ah, eu tenho que Uhum. brincar porque é importante para ela, né? E para mim aconteceu uma grande virada de chave quando eu percebi que o brincar não é para ela, é pra gente, Sim. né? É um momento nosso, assim, onde eu também posso me colocar, onde eu também vou me divertir, onde eu também vou me descobrir, assim, até de coisas que talvez a gente não pôde viver na infância, Claro, né? claro, com uma oportunidade e uma abrangência muito maior de olhar. Porque na infância você é o sujeito que brinca ali. E eu acho que quando a gente percebe o que o brincar é para criança, a gente começa a ver essa potência na relação. Então a gente pode começar a pensar assim: por que é importante brincar? O que é o brincar? A gente fala sobre essa conexão e sobre essa cura, mas eu sinto que quando a gente olha o brincar livre como uma oportunidade da criança entender o mundo em volta dela e digerir esse mundo, a gente já passa do Uhum. momento que é diferente. Porque não é duas bonequinhas ou dois carrinhos ali brincando. É um olhar sobre. A criança vive o mundo. Ela vai no supermercado, ela vai na padaria, ela vai para a escola, ela fica com os avós, ela volta para casa. E nesses espaços, quando ela tem tempo, ela tem momentos em que ela vai pegar objetos, ou que sejam os brinquedos dela ou outros objetos da casa, e ela vai ali naquele momento se organizar. E ela digere esse mundo pelo brincar.
Então, quando a gente dá espaço e oportunidade, a criança tem a oportunidade de digerir, de internalizar. Por isso que quando a gente vai no médico, normalmente a criança volta e tá lá brincando da mesma maneira com as bonecas ou com a gente. Essa semana a gente viajou, né? Aí ontem ela chegou, correu para o quintal e foi fazer um bolo de cenoura, que foi o que ela tinha comido na parada. Então, assim, é um processo muito direto, assim, delas poderem ir internalizando esse mundo. Então, eu acho que a partir daí, a gente começa a olhar, ou brincar, não mais como uma coisa que a criança precisa para se distrair, mas, na verdade, sobre a necessidade que a criança tem para ela estar. Porque se ela tem esse espaço para digerir, ela tem esse espaço para ser ela, para ser indivíduo, para ser inteira nesse momento, sabe? Sim. E a Lídia Ortélio, ela fala uma coisa muito linda, que ela fala assim, que o ser humano pequeno, ele é inteiro. Que o sentir, o agir, o fazer, o pensar, ele está todo conectado num. Então, quando a criança está brincando ali, concentrada, ela está conectada a todos esses pensamentos nessa unidade. E ela fala que quando a gente cresce, a gente vai seccionando essas unidades. Então, a gente faz uma coisa, mas pensa outra, mas sente outra. E que isso tira essa potência de quando a gente é inteiro. Sim. E eu acho que isso é muito bonito para mim, assim, quando eu penso nessa potência das meninas serem no brincar. Nossa, muito lindo isso que você trouxe, assim, né? Quando eu compreendi também que o brincar era essa possibilidade de estar no mundo, né? De trazer o seu mundo interno, de digerir aquilo que ela está vivenciando. Eu falei, meu Deus, brincar é muito sério. O brincar é muito sério, né? E a gente diminui demais o brincar como um passatempo, como... E não, é uma oportunidade de você saber o que está acontecendo ali com aquela criança, né? Como é que ela tá? Qual é o estado dela? E a gente... É isso que você trouxe, né? Muito bem. A gente vai separando, né? O pensar, do fazer, do sentir. E aí, às vezes, a gente quer entrar no mundo da criança através do nosso mundo, do mundo adulto, né? Quer conversar, faz perguntas diretas. E a criança não vai se expressar dessa forma, né? A criança, no brincar, ela se expressa, ela se coloca, ela traz aquilo que ela não tem consciência aqui. Mas o corpo dela traz, o brincar dela nos mostra o que está acontecendo ali, né? E o quanto nós também podemos não só escutar a criança nesse brincar, mas também sermos escutadas ali. Eu acho que o papel do adulto também, assim, é entrar no mundo da criança. Ontem aconteceu uma coisa, até coloquei aqui que eu ia compartilhar, que foi muito especial para mim, assim, sabe? Eu e a gente até se emocionou, porque há alguns meses eu fiz uma galinha para Cecília. Trouxe até aqui para mostrar, que docinho. Ai, gente, eu tô começando agora, né? Mas assim, como eu sou filha... Minha mãe costura super bem, a minha avó eu não conheci, mas dizem que ela fazia vestidos de noiva. Então, assim, eu tenho no meu DNA, né? Então, tá aqui. E aí eu fiz alguns meses essa galinha pra Ceci. E aí fiz, ela viu fazendo, né? Comecei a fazer na escola, terminei em casa. E aí eu percebi o significado dessa galinha pra ela. Não era um brinquedo. Não era a mãe dela ali. Era o meu fazer pra ela, era a minha entrega pra ela, né? E ela não é de brinquedo, assim. Ela brinca muito com coisas... Pauzinho, pedra. Em casa tem uma floresta que ela vai trazendo tudo da rua, né? E a galinha, ela começou a colocar para dormir, levava para o quarto, tinha uma outra relação com essa galinha. E ontem ela acordou e falou assim, mamãe, será que a gente podia fazer uma galinha filha? E aí eu falei, claro, filha, vamos fazer, né? E ela escolheu as cores e foi me ajudando a cortar os tecidos e ficamos ali algumas horas fazendo. E nesse fazer também, que gostoso que é, né? Assim, as trocas. E aí ela naturalmente começou a falar assim, mamãe, eu não gosto de comprar brinquedo. Falei, não, filha, não, mamãe, porque é tão bom fazer brinquedo. E aí a gente foi, assim, não foi uma coisa que eu perguntei, que eu pensei, ela foi trazendo, né? E aí eu fui fazer almoço, me afastei, ela foi brincar com meu marido. E aí teve uma treta lá entre os dois. E meu marido chamou ela para escovar os dentes, porque ela não tinha escovado ainda. Eu sei que a coisa entortou, ficou feia. E a Ceci ficou muito, muito, muito nervosa.
e ela não conseguia se reequilibrar, né? Quando ela fica muito alterada, a gente já tem algumas. Ela já sabe como é que ela pode se ajudar e como é que eu posso ajudar. Então, muitas vezes ela se afasta, ela fica sozinha um pouco, ela fala, eu preciso ficar sozinha, ou ela Uhum. pede ajuda, né? E ontem eu via Ela que ela tem não 4. conseguia. Ela tem 4. Uhum. E eu via que ela não conseguia. Ela ia pro quarto, ficava sozinha, ela voltava com mais raiva ainda e agredindo o João. E aí ela voltava pro quarto e o João tentando acolher e a gente não conseguia acessá-la, sabe? Eu tentei entrar porque eu falei, eu vou precisar entrar nisso. E Uhum. assim, eu sentia que tinha um muro entre a Cecília e nós. E aquilo foi dando um desespero, né? O João segurando para não chorar, eu já tava com as lágrimas escorrendo de você ver o filho em sofrimento e não conseguia ajudar. E aí foi tão lindo, sabe, maluca? Aí eu lembrei da galinha. Aí eu vou chorar. Eu não sei, eu sou muito de imagem, né? Me vem assim, porque eu falo, é a prática da presença. Você tá ali presente, vem algo pra você, né? E aí eu lembrei da galinha, e eu falei, eu vou pela galinha. Aí eu achei, peguei a grande, e eu não achava a filha. E aí eu falei, filha, a mamãe galinha tá precisando muito da filhinha. Cadê a filhinha? E aí ela foi lá embaixo das cobertinhas, pegou essa e jogou assim. E aí eu peguei as 2 galinhas, e eu comecei a fazer assim, sabe? Falar. Ai, a mamãe tá aqui, filha. A mamãe quer tanto te dar um abraço. A mamãe ama tanto você. E fui assim, sabe? Como se eu estivesse fazendo carinho na Cecília. Malu, foi lindo. Ela mudou, assim, um semblantezinho dela. E aí ela veio e abriu os braços, assim, pra mim, sabe? E abracei ela e fui falando as mesmas coisas que eu tava falando, né? Das galinhas. A mamãe tá aqui, a mamãe ama você. O papai ama você. E fui acarinhando assim. Aí, nossa, e aí ela me permitiu entrar, sabe? Eu consegui entrar Uhum. no mundo dela através, né, do brinquedo, que na verdade não é um brinquedo, é o significado Sim. disso para ela. Porque tem a mãe aqui, né? E aí foi muito lindo, que aí ela quis chamar o João, e aí a gente abraçou. E aí mudou, sabe? Foi me ajudar a fazer almoço. Fez assim, ó. Foi impressionante. E é uma coisa que não foi pensada, né? Eu tava ali, eu senti e falei, eu vou por aqui, sabe? Vou porque eu sinto que é. E foi uma experiência para mim muito linda, muito especial, assim. Nossa, eu imagino. E assim, eu penso em muitas coisas assim desse processo que você contou, porque é o que você falou, a criança, a linguagem principal da criança, ela é o brincar. E a gente vai conversar com ela não nessa linguagem, a gente vai falando sobre o mental, sobre razão, sabe? Sobre, ó, tô aqui, nananana. E às vezes a criança ama tanto a gente nesse processo, que é tanta com a gente, que ela vai ficando fluente no mental também. A gente vai conduzindo ela. Só que a gente vai desconectando ela desse momento Uhum. pequenininho ali, que ela tá nesse sentir, nesse movimento, nesse brincar. E eu sinto, Dani, que essa leveza que eu falo que o brincar traz na rotina, ela vem muito dessa possibilidade de se conectar na linguagem dela. Então, quando você pega a Uhum. galinha, assim, abraça a galinha, ela olha e ela tá Uhum. dentro ali de um processo que é uma digestão dela, do mundo dela, de se ver ali na mãe, de se ver na galinha, de entender a sua abertura, que talvez no mental, naquela confusão, ela não estava percebendo. E é tão bonito quando a gente dá essa oportunidade de escutar e perceber a criança. Aqui em casa, por exemplo, eu sinto que nesse processo de acalmar, Liz, ela tem uma tendência a se acalmar manipulando grãos. Então, quando a Uhum. questão tá toda complicada, eu não falo nada. Eu pego uma bandeja, eu pego feijão, arroz, macarrão, umas 3 colherzinhas e deixo em cima da mesa como um convite. E aí, ela não se acalma nesse sentido de sair para o quarto, respirar e acalmar. Mas ela vai para a mesa e ela começa a mexer. E nesse mexer, ela vai respirando, sabe? Ela vai se organizando. E aí depois ela tem a oportunidade de conversar. Já a Bela, ela Uhum. não é nada com grão. Se a gente der grão para ela, ela joga tudo pro alto e como que uma festa. Mas eu percebo isso nela, que assim como eu, que é com a água.
Então, quando tá tudo Uhum. muito complicado, eu pego umas bacias e tal, e eu convido para tomar banho. Às vezes eu nem convido, eu entro no banho e deixo o box aberto. E o processo vai acontecendo. Então, olha que bonito. Quando a gente percebe como você usou, como às vezes eu uso, é uma maneira de reconectar e de tirar essa Uhum. razão de tudo, sabe? E trazer esse Sim. sentir no brincar, sabe? Esse Ah, silêncio, assim, essa fala é muito potente. É muito bonito a criança ter a oportunidade de se colocar assim, né? sim. E uma oportunidade para a gente, né? Acho que de descobrir também outros caminhos, né? De se permitir vivenciar outros caminhos, assim. E o que eu sinto, eu não sei como é a tua experiência aí. Eu atendo muitas mães, né? E tem crianças que demandam muito, né? Desses pais, dessas mães, no brincar. E eu sinto isso como um grande convite, né? Para esses pais, que geralmente são os pais que têm dificuldade de entrar no brincar, né, que estão mais no âmbito alimentar, ocupados com as nossas rotinas, porque, enfim, né, tem muita coisa, Sim. mas é sempre esse convite, assim, o quanto esse adulto precisa, muitas vezes, desse brincar como um processo de cura, e os filhos pegam isso, né? Eles pegam isso no ar, eles sentem isso, e eles fazem, assim, lindamente esse convite, né? E às vezes o pai e mãe entende como, meu Deus, eu não posso fazer nada, a criança está o tempo inteiro, mas na minha visão, no meu olhar, essa criança, ela está percebendo algo que o adulto não percebeu, né? Para, sente a vida um pouco. É. Experiencia um pouco, né? Assim, não sei se você sente, você atende também, né? Tem os cursos com as mães. Se você sente essa dificuldade das mães, e às vezes mães que estão muito ali no mental, muito com dificuldade da presença, são muito mais demandadas. Você sente isso? Com certeza, tem crianças que também demandam muito mais, tem rotinas que não dão essa oportunidade para a criança se colocar ou para a criança se relacionar, e aí ela vai Uhum. pedir isso através do brincar. A Amy Pickler, ela fala uma coisa muito bonita assim nesse processo, né? Ela cuidou de vários, como é que eu falo? Quando tem as pessoas perdem os pais e aí Era volta orfanato, né? orfanatos, obrigada. Orfanato Depois da modelo dela. Uhum. guerra, ela ficou responsável por alguns orfanatos e ela criou toda a metodologia Pickler, né, para essas crianças Sim. até 3 anos. E aí ela fala assim que quando a criança é olhada, ela tem um cuidador principal que não muda, e a criança ela é olhada e cuidada com muita presença, sabe? No alimentar, de olhar no olho, esperar o tempo, sabe? No Uhum. banho, de ser tocada, na fralda, de ser trocada ali, conversando, estando ali, quando a criança ela se sente nutrida nesse cuidar, então ela está Uhum. aberta para ser sozinha no brincar. E aí é o momento da criança brincar sozinha, porque ela já se sentiu ali. E esse brincar sozinha não é um sozinha dentro de um quarto, sozinha enquanto faz outras coisas. É um adulto presente e as crianças ali, tipo, Sim. interagindo sem intervenções. E ela fala que para isso acontecer, anteriormente a isso, tem que ter esse processo. E eu sinto que eu vejo nos grupos do Universo do Brincar, que às vezes, quando há pedidos excessivos da criança para estar junto, para brincar junto, para só ficar junto, eu sinto que às vezes falta quantidade de tempo Uhum. presente, às vezes no cuidar, às vezes na escola, às vezes no trânsito, ou às vezes no próprio momento que a criança está junto com a mãe dentro de casa, mas a mãe absorta ali nessa carga enorme mental que a gente tem, Uhum. nas milhares de coisas que tem que fazer, e não tem momentos ali de entrega para a criança fazer o que quiser junto com a criança. E eu sinto também que às vezes nós vamos adicionando no nosso cuidar algumas muletas em que a gente permeia o amor pelo cuidado. E às vezes esse cuidado fica excessivo ali no olhar. E a criança aprende a Uhum. receber esse olhar inteiro ali, o tempo todo você está ali junto, você está auxiliando, você está perguntando, você tá... E aí a criança já se condiciona também. Então a gente precisa voltar e olhar e Sim. falar para a criança o que que você acha, o que que você quer, de criar esses espaços de liberdade muito pequenininhos e depois irem Uhum. para que a criança volte
a se bastar, assim, mesmo um processo muito lento, sabe? Muito respeitoso. Tem uma pergunta aqui, estão perguntando sobre, se a gente pode falar um pouquinho sobre o papel dos vilões nas brincadeiras. As minhas filhas sempre pedem para que eu seja vilã nas brincadeiras, que eu acho que é muito legal, né? Assim, quando eu fui compreender um pouquinho a função, né, dos vilões, né, da bondade, da maldade, enfim, de quanto isso é importante para a criança, também eu fui desconstruindo, que às vezes eu contava algumas histórias que eu morria de dó de contar a história, eu mudava toda a história, né? João e Maria eu ia contar e eu falava, gente, que pai é esse que deixa as crianças irem embora só porque a madrasta mandou, né? Então, como foi importante também trabalhar no meu processo e compreender nesse brincar como a criança precisa ter acesso a tudo isso também. Se você quiser falar um pouquinho. Ah, eu quero que você fale sobre isso, porque você fez um curso, não foi? Acho que foi uma reunião, não sei, foi dentro da sua formação da aula. Sim, sim, vou falar. Eu estou fazendo amanhã a nossa última aula, né? A gente fez 4 meses de curso. E uma das aulas que eu mais amei foi a de contos de fadas, né? E foi muito interessante porque logo no começo ela perguntou para a gente lembrar de um conto da nossa infância, né? E eu não tive uma memória de família, de alguém contando uma história para mim. Eu tive memória de livros, tinha muitos livros na minha casa, eu tinha memória de discos, de ouvir a história, mas eu não tive memória de estar ali em família, contando, enfim, né? E foi muito interessante porque com a Cecília, sempre que ela pedia para contar histórias, eu falava, ai, filha, mamãe não é boa de histórias, o papai que sabe contar, né? E aí, gente, olha que absurdo, porque eu sou uma contadora. Todos nós somos contadores de histórias, né? Mas eu conto história diariamente aqui no Instagram, eu escrevo todo dia, né? O que é isso se não contar histórias? E aí, pra mim, falei, gente, que absurdo eu falar isso. Claro que eu sou contadora de histórias. Então foi um processo tão legal, porque como eu não tinha essa memória, eu registrei que eu não sabia fazer isso. Como é que eu ia vivenciar isso, né? E essa é a grande sacada, assim, não, você não viveu não significa que isso não está aqui em você, que você não tem essa capacidade, que você não possa descobrir isso, né? E aí eu comecei a contar histórias. E uma das coisas muito legais que a gente trabalhou foi exatamente a importância da criança ter acesso a esses elementos, né? Aquela figura que representa a maldade, que não é aquela pessoa, mas ela representa a maldade que existe no ser humano, né? A bondade que existe no ser humano, a força de vontade, a persistência, o medo, enfim, todos os elementos que existem dentro de cada um de nós. Então, a criança ter acesso a experimentar todos esses elementos, ela se reconhece ali, né? Então, como é que a gente reconhece a bondade se a gente não tiver maldade? Ela nos mostra, né? É muito importante ter isso. E aí eu comecei a perceber exatamente, às vezes eu li, a história para mim era muito chocante. Eu tenho contado muitas histórias de um livro dos contos dos irmãos Grimm, né? Que tem umas histórias cabeludas ali, enfim, que você olha e fala, gente, tirou o fígado da pessoa, arrancou os olhos, né? E para criança, tá tudo certo. É óbvio, né, que a gente precisa olhar aqui. A Cecília, ela tem pouquíssimo acesso a telas. Então, ela não tem muitas imagens já construídas. Então, uma das coisas mais bonitas que eu aprendi é que quando a gente conta a história, por exemplo, a criança ela vai imaginar de acordo com o mundo interno dela. Então, eu falei do lobo mau, que ele é malvado e ele é malvado. Ela vai imaginar o lobo que ela dá conta de lidar. Não é o lobo da TV, não é um lobo que tem uma cara muito feia e assustadora. É o lobo dela, que vai ser diferente para cada criança, né? Então, o quanto é importante, a mãe perguntou aqui, esses elementos também. A criança permitir que tudo bem sentir raiva, tudo bem ela reconhecer esses sentimentos nela, né? E para crianças menores, no caso da Cecília, a gente sempre finaliza a história com um final feliz. Né? No fim, tudo dá certo, o bem vence o mal, né? E, enfim, as crianças voltam, reencontram com o pai, fica tudo bem, né? E isso também para nós adultos, para mim, minha vivência foi muito um processo de cura no sentido de também ter esperança. Né? Não é só para criança, os contos não são só para crianças, eles são muitos para nós também, para poder ressignificar, não dá para querer excluir.
Tudo isso faz parte do mundo, faz parte de todos nós, né? E quando a gente exclui isso, a gente também está excluindo parte da gente. A gente também está negando algo que nós também sentimos. A questão não é sentir, é o que é que eu faço com isso que eu Com esse sinto. sentir, né? Com esse sentir, né? E aí a gente vai trabalhar isso com a criança e com a gente também, É, e é né? muito Então, bonito isso na contação de história, porque você tem a opção de colocar o peso que cada coisa tem, inclusive no tom. Então é uhum, diferente de quando você vê, por exemplo, um filme na televisão ou um desenho que não há esse controle. E que isso é colocado, às vezes, de maneira assim, muito dramática. Tanto bem com uhum, bem, tanto mal com mal. E na contação de história, nessa possibilidade dela ter essa liberdade de ter esses personagens, a gente vai contando assim de maneira muito cadenciada, assim. E isso traz também uma naturalidade de processos que existem na própria natureza. Sabe, do leão comer uma zebra, e aí, porque a vida é assim. Mas é diferente, uhum, por exemplo, de você pegar no YouTube e colocar um leão comendo uma zebra para ela olhar. sim, Então, é um processo uhum, muito bonito, assim, quando a gente olha. Que eu, por exemplo, aprendi muito nos Jardins Waldorf, né, nesse olhar antroposófico, sobre a importância de contar a história, sobre a importância da criança perceber essa liberdade que existe dos personagens na história, mas como que é importante esse cuidado no tom, esse cuidado da isso, não interpretação, de deixar a criança ali absorver o que ela consegue, e nas perguntas ser muito pontuais ali nas respostas, para ser um processo dela. Eu sinto que uhum, quando a gente coloca essas histórias já montadas, de desenhos, personagens, filmes, etc., aí entra num outro viés, que é aquilo que você falou. Às vezes aparecem coisas que a criança às vezes não dá conta de lidar. E isso uhum, traz para ela uma dificuldade muito grande de digerir aquilo que ela ainda não consegue, que ela tem medo. E isso traz outros processos para ela. Mas esse uhum, contar, assim, perceber o mundo, é uma oportunidade, na verdade, de se aceitar, né, Dani? Porque quando brincar é sim, livre, você pode ser o vilão, você pode ser, sabe, o triste, você pode ser alegre, você pode ser feliz, você pode ser quieto, você pode ser qualquer coisa. E essa uhum, liberdade que existe nesse brincar traz para a criança a possibilidade de não estar dentro de padrões sociais, porque ela já está o tempo todo sendo condicionada por que uhum, pode, por que não pode, por empresta, não empresta, por é assim, não grita, nananã. Mas no brincar, não. No brincar, ela pode, isso. sabe? No brincar, ela é inteira. E aí, ter esses espaços, assim, e para ela poder ser o que quiser, é muito bonito. Queria que você compartilhasse, o dia que eu ouvi a tenda, né, que você participou com as meninas, que você trouxe um exemplo da sua filha em relação ao processo da chegada da irmã, né? E eu achei tão legal, porque mostra exatamente isso que você está trazendo, né? Se você puder compartilhar aqui, que eu Claro, acho que é claro. foi uma experiência muito linda, assim. Claro, eu estava contando sobre essa necessidade das meninas se expressarem nesse brincar livre. E sobre essa ideia de que a gente está aqui como uma relação. Então, o brincar, ele é uma conversa. Então, por exemplo, a Bel nasceu e estava aqui, pequenininha, tudo. E aí eu estava, depois passou uns dias, eu estava brincando com a Alice. E a gente estava sentada, eu estava deitada, por conta de cesárea e tudo. E a gente estava brincando com bonecos, assim. E a Alice falou, vou construir a nossa família. E aí construiu a família mamãe, papai, Liz, Nina e Pelota. E aí ela falou, a Uhum, família está completa. E aí, nesse uhum, momento, eu falei, ótimo, a família está completa, então vamos lá, vamos construir uma casinha, não sei o quê, vamos lá, vai morar onde? A gente começou a conduzir ali, um brincar como se a Bel não existisse. E uhum, aí, tudo bem, passou. Chegou depois, a gente estava brincando, eu falei, ah, Liz, pega o nenenzinho ali, vamos pegar o neném, ô, neném. Eu abracei assim o neném, aí ela pegou o neném e falou, eu não gosto de você, eu não gosto de neném, eu só gosto de criança grande, e a gente mora, né? Ela pegou o neném e jogou pela janela, assim, falou, não tem neném. E uhum, aí, isso para mim foi claro, ela tá com uhum, ciúmes, a Bel chegou, uhum, tomou o espaço que não é dela, que ela, todo uhum. mundo agora, inclusive visita, né? Chega, olha pro neném, 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 e fala baixo por conta do neném. E todo esse processo, eu falo, eu não gosto de neném.
não quero neném. E aí eu falei, beleza, vamos brincar sem neném. A gente vamos brincar só grande. E eu não fiquei Uhum. falando com ela, oh, mas é neném, mas tem que cuidar. Porque é o momento Não dela se pode fazer expressar. isso, né? É, Uhum. porque assim, se o tempo todo tem aquele neném ali que chegou, que chora, que mama, que fica no colo, que todo mundo tá a Uhum. respeito, que ela ainda não construiu relação, vai construir, mas que naquele momento ali é uma perda muito grande de espaço. E se naquele momento que ela tá brincando, ela não pode pegar a boneca e tacar pela janela e falar que ela não gosta de neném, que momento ela vai expressar? Ela não vai sentar comigo e vai falar, olha, eu tô com saudade de você. Você tá muito longe de mim. Uhum. Ela vai mostrar pra mim quando ela tá com o neném fora. E aí, quando ela joga o neném fora, é o momento de eu fazer o quê? É o momento de eu não fazer nada neste momento que eu tô brincando. Eu sigo a brincadeira como ela quer, porque ela tem a oportunidade naquele momento de construir a realidade dela que não cabe Bel. E aí, depois à noite, eu chego pro Diego e falo assim, Diego, Liz está com muita saudade, ela está com ciúmes da Bel. A gente precisa encontrar momentos dela. Fica hoje com a Bel que eu vou sair, que eu ia tomar um açaí, que ela adorava sair, né? Vamos sair, que eu quero tomar um açaí só com ela. É um momento Uhum. da gente depois interagir no ambiente e perceber Sim. como que a gente pode trabalhar o ambiente. Mas não é Uhum. tolir a expressão, porque é no brincar que ela se Exato. coloca. E se ela não pode se colocar, então ela vai colocar onde? Exato, né? E é isso que você traz, né? Assim, aceitar, né? Isso tem tudo a ver com autoaceitação. E eu que trabalho com adultos no processo da criança interior, da cura da criança interior, eu vejo como, né, caminha por esse lugar, assim, de o que que eu sinto, né? Qual é a dor? O que que tá aqui que não pode ser expressado, não pode ser vivido muitas vezes? Não se trata de invalidar o sentimento, ele é legítimo. Sim, Eu não ele posso calar existe. ele é legítimo, ele tá aqui. Não dá para abafar, porque o que a gente faz é abafar, É né? E aí distrair, sim, é redirecionar, sabe? É não é, deixar ele acontecer. E quando a gente cria espaço para a criança sentir, expressar, falar, passa, sabe? Passa. exatamente. Nossa, é exato isso. E isso acontece no processo com o adulto, né? Quando eu valido, quando eu tá aqui é legítimo, é meu, não preciso provar, justificar, eu sinto ponto, isso basta. Né? Quando eu dou espaço para isso, dou um lugar, e incrivelmente isso pode ir embora. Sim, Né? Essa é a grande beleza de tudo. A gente tem medo, né, de olhar, de acolher isso, de legitimar, né? E quanto mais a gente tenta excluir, calar isso, mais aquilo tem força, né? Então o que pode passar e ser ressignificado, o que eu senti é legítimo. Poxa, eu perdi espaço, não tem a ver, não é com a irmã, é comigo. Isso é sim. comigo o E toda negócio, né? relação é uma relação que tem várias nuances e várias fases. E quando a Sim. gente dá a oportunidade para isso acontecer, a gente libera, sabe? Libera Uhum, peso, assim, que aí você não personifica naquela pessoa que uhum, desde que ela chegou aconteceu isso. E a gente tem uma ideia de trazer para a criança um olhar muito romantizado e às vezes muito exaltado na alegria na vida, sabe? Tá tudo uhum, bem quando eu tô sentada brincando, alegre, cosquinha, ia! E o mundo já uhum, faz muito isso com a criança. O mundo já manda ela muito para fora e manda muito para fora nesse sentido de escassez, de rapidez, sabe, de agitação. E a gente tem oportunidade como referência de ser essa referência também, de ser apta a escutar, a entender uhum, que eu sou adulta. Eu que vou escutar que ela tá com ciúme. Eu que vou uhum, pensar em situações para esse ciúme ser abrandado. Em momentos, não existir. Em momentos que ela uhum, também vai ser escutado. Que lugar é esse que eu tô em que eu não posso escutar que uma tá perdendo espaço, que uma tem ciúme da outra, que o dia hoje não foi legal. Sabe? Que hoje eu queria uhum. trocar de mãe. Esses dias a Alice quis trocar de mãe. A gente passeou no parque de diversões junto com a Mariana, mãe da amiga da Liz. E a Mariana usa uma saia assim, midi, sabe? Eu adoro usar saia.
Aí Liz passeou com ela, e ela segurou na mão da Liz, e eu tava com a Bel junto, então eu tava ali com as duas. E aí foi no brinquedo, nananana, e quando chegou em casa, a gente adorou o dia, foi um dia incrível. Aí a gente foi, tomou banho, deitamos. Aí a Liz olhou assim no fundo do meu olho, sabe, Dani? Passou a mão assim no meu rosto, olhou assim pra mim e falou: ai, que vontade de ser filha da Mariana. Nossa, que vontade. Aí na hora eu olhei pra ela assim e falei: Liz, ia ser ótimo, né? Nossa, Mariana, leve você pro parquinho. Aí a Alice falou assim: você viu a saia dela? Eu falei: eu vi. Você viu que tinha botão colorido, não sei o que, não sei o que. E vida que passa, sabe? Quantas vezes a gente já quis ser filho de outra mãe? Quantas vezes a gente já quis estar em outro lugar? Sabe? Por quantas vezes a gente coloca um peso naquele faz de conta da criança que tem a ver sobre os nossos medos, sobre as nossas inseguranças e não sobre ela. Perfeito. O quanto ali, né? Se eu tô muito conectada com a minha ferida, com as Sim, minhas dores, o quanto eu vou levar isso para um outro lugar, sim. né? Eu vou dar um outro significado e aí algo que assim que a gente não consegue acolher, né? Porque aí eu deixo de olhar para a criança, e começo a olhar para Pra mim, mim, né? Para minha eu que dor. faço tudo, eu que não sei o que, eu que abri mão, eu. E- E você fala que não quer isso sobre mim, sabe? Acaba que a gente tolhe o faz de conta. E eu Uhum. acho que quando a gente dá abertura para uma criança muito pequena ter momentos íntimos com ela mesma, construindo blocos, sabe? Mexendo na grama, olhando formiga, colocando tudo no rosto, sabe? Sentindo com esse corpo. Ou quando a criança mais velha que já fala vontades, verdades, desejos, sabe? E a gente tem Uhum. a maturidade de entrar nesse faz de conta, sabendo que é um faz de conta e sabendo o seu Uhum. lugar, o seu colocar, sabe? A gente tem a oportunidade de também ser livre nessa relação. E olha que liberdade. Eu fiquei pensando nisso assim à noite. Falei: Diego, olha que segurança que eles têm de olhar Nossa, para mim e falar: nossa, eu queria que fosse outra pessoa. Imagina que como ela não tem medo. confiança. Que confiança, que bonito Uhum. isso, sabe? E aí ontem, para finalizar a história, foi muito legal que a gente estava viajando e aí ela comeu o bolo e a gente estava tomando café e tal. Aí ela olhou assim para mim, olha, gente, meses depois, ela olhou assim para mim e falou assim: ai, acho que eu não vou trocar de mãe, não. Acho que eu quero essa mãe. E eu falei: ai, que Ah, ótimo, porque eu não troco você nunca de filha e tal. E vida que segue, entendeu? E pronto, que sabe? Às vezes era um lindo. momento que ela precisava ali distrair, divertir. E é muito bonito isso, sabe? A gente dá Sim. essa oportunidade para a criança ser. Ai, que lindo, lindo seu exemplo, assim. Malu, a gente tem mais, acho que uns minutinhos para não ficar tão longo assim, mas acho que uma coisa Não. super legal para a gente falar, que é sobre essa questão do ritmo, né? Do dentro, do fora, assim, para a criança e para nós, né? Você Sim. falasse um pouquinho desse olhar da pedagogia Waldorf, né? E para a gente enriquecer um pouquinho mais nosso papo, que é tão gostoso. Muitas vezes, quando a gente está no curso, porque eu dou na Universo do Brincar, em que a gente olha essa ótica do brincar dentro das famílias. Então, chega muitos pontos assim, da criança que é muito agitada, da criança que se não conecta nesse brincar, da criança que tem vários brinquedos e aí vai trocando cada vez um. E essa dificuldade realmente de ser inteiro nessa brincadeira. E a gente vai trabalhando tudo isso no curso, com mudança de ambiente, da maneira que interage, tudo. E um dos pontos que, para mim, é cruciais nesse olhar é olhar como que está a vida dessa criança. Porque na antroposofia Uhum. existe um olhar que um ritmo natural e que uma rotina natural, ela acontece assim como o dia, assim como o nosso corpo, assim como a vida. Que são momentos de introspecção e momentos de expansão. Então, assim como tem dia que é para fora e noite que é para dentro. Assim como a gente inspira e depois a gente expira, sabe? Assim como o coração bate. Nesses processos, de tempos da natureza, de Uhum. inverno, de outono, de verão e primavera, assim a vida deveria ser vivida, por um Sim. ritmo natural. Então, numa ótica do brincar,
eu trago sempre que é importante que a criança tenha diariamente espaços de expansão. E eu trago Uhum. isso porque normalmente a criança ela é colocada muito dentro. Ela acorda, Uhum. toma café, presa na cadeirinha, vai para a escola. Normalmente a escola é fechada, a escola é sentada, tem um pouquinho de espaço de recreio, mas depois ela volta para a cadeirinha, ela vai para casa, ela almoça, ela fica na sala, dá os brinquedos, normalmente plásticos, Uhum. sonoros, etc., televisão, e ela fica ali. E aí, neste momento em que ela tá uma potência para explodir, sabe? Uma bomba falando assim, preciso. É o momento que Uhum. às vezes as pessoas olham, às vezes, uma brincadeira no meu Instagram e falam assim, eu vou, ele não concentra. Eu coloco um brincar ali e ele não concentra, ele não brinca, ou então ele não fica quieto. E aí eu trago muito isso, assim, sobre a necessidade que a gente tem de criar momentos para sair, para correr, para Uhum. pular, para Sim. gritar, sabe? Para expandir. Uhum. Porque a gente mesmo, quando tá muito irritado, vou correr. Eu preciso pôr para fora, Aham. sabe? Eu preciso ter alguma coisa. E como que a gente não proporciona isso para criança? E às vezes a Uhum. gente proporciona num parque, no fim de semana, em que ainda tem muitas crianças e aí não vira o processo dela, vira interação. Empresta brinquedo, não Sim. sei o que no brinquedo, espera na fila. E aí é um processo de mais interação do que de espaço de expressão mesmo, sabe? Então eu trago assim, que aqui em casa, antes de eu mudar para essa casa, quando eu morava no apartamento, eu saía na garagem, sabe? Eu andava no Uhum. quarteirão, tinha uma padaria que era em duas esquinas, que às vezes a gente nem chegava na padaria. Porque quando as coisas estavam mais confusas, para mim também, sabe? De já tá sentindo aquela irritação, aquele quentinho ali que Uhum. vai caminhar, sabe, para algum descontrole. É o momento que eu paro tudo e falo, vamos descer, vamos lá na padaria comprar pão. E não era um pão, era o caminhar, Sim. sabe? Sim. A criança precisa de céu, sabe? O Diego fala, ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala que ele mede a felicidade dele pela quantidade de céu que ele vê no dia. E Ah, eu que acho que lindo. isso é uma coisa muito legal de pensar também, sabe? O quanto de céu essa criança está vendo. O Uhum. passeio, ele não é elaborado. O passeio, ele não é um parque legal, um museu legal, uma coisa. Ele também é isso. Mas diariamente, quando a gente tem a oportunidade de deixar a criança expandir, e eu falo sair porque não dá para expandir na sala, sabe? Agora, se para você dar, Uhum. pular, deixar colchão, pular, rolar, pôr tudo abaixo, se isso é um processo que talvez para alguém seja tranquilo, tudo bem, mas eu sinto que quando as meninas saem, naturalmente eu saio. E quando eu Sim. saio, eu respiro, sabe? Eu me conecto. É isso que eu ia Então, dizer assim, né? Não é só a criança que precisa, né? O quanto nós precisamos disso, né? Desse céu, né? Não é só a criança que precisa do céu. Nós precisamos nos lembrar, nos recordar, né? Acho que da importância desses elementos, né? O quanto é importante a gente estar para dentro, estar no silêncio, estar mais introspectivo. E o quanto também é importante sair, olhar, ver o horizonte, sentir, né? Eu moro num apartamento também super pequeno, mas eu sinto assim como a nossa dinâmica mudou quando a gente começou a fazer esse processo, quando eu tomei compreensão disso, né? De estar uhum, aqui, mas de sair, vamos pular corda lá embaixo, ou uhum. vamos ter uma ruazinha sem saída aqui perto, que a Cécia gosta de ir lá procurar pedras, que não passa carro, então a gente vai caminhando. E é muito legal, porque eu vou vendo coisas que eu não observava de carro, que eu não observava no automático, né? Então, por isso que esse processo ele não é só para a criança, ele é um convite para a família toda. Né? Ele é uma experiência muito rica. Outro dia eu estava no outlet com o João e com a Cessi, que tem aqui perto. É um outlet céu aberto, mas era um outlet, né? Então tinha lojas. E eu fiquei encantada, porque a Cecília não viu loja. Ela ficava assim, nossa, Pedrinha, e pegava. Nossa, e foi carregando, eu tive que arrumar um saco para ela, porque não tinha bolsa ali, para ela carregar as bugigangas dela, né? E eu olhei pro João e falei, gente, que saudável que é essa criança, né? Assim, olha o que ela tá enxergando e tá nos convidando a Sim. enxergar, né, gente? Então, por isso, né, que eu acho que a gente olhar para esse brincar como uma coisa séria,
As minhas estão agradecendo aqui por esse bate-papo, né? Que Não quero adoraram. acabar, não Porque, quero terminar. ai, gente, nem eu. Daqui a pouco o Instagram vai tirar a gente do ar. Mas acho que deu pra gente sentir, né, Malu, assim, trocar e as pessoas sentirem. Acho que você tá nesse processo há mais tempo do que eu. Eu nunca tive, mesmo antes da CS nascer e depois, essa coisa de consumir brinquedo, nunca foi a nossa pegada, assim. Eu comprei pouquíssimos brinquedos para a CS. Ela ganha algumas coisas, mas ela não tem muita coisa em casa. Mas depois que eu fui conhecendo um pouco mais da antroposofia e compreendendo a importância, né, desses elementos da natureza para nós, E a né, para a liberdade gente. que se tem quando a gente não está Nossa, condicionada num brinquedo. Maria sim, Montessori fala que o brinquedo são migalhas de mundo, sabe? O quanto que a nossa. gente consegue tirar quando a gente tira esse objeto no meio entre a gente, sabe? Acontece uma coisa que acontece a mesma coisa quando a gente passeia em silêncio. Chama intimidade, sabe? É não ter uma ferramenta Uhum. no meio ali. O quanto que a Sim. gente se conecta intimamente com os nossos filhos quando não estamos falando sobre alegria, exaltação, cosquinha, oba-oba, pega-pega. O quanto que é íntimo esse espaço interno entre nós duas, entre nós dois, sabe? E o brinquedo, ele tira muito isso. Mas a gente pode depois falar só sobre brinquedo, Dani. Porque senão eu Isso é vou muito bom, continuar Malu. aqui. Estão falando aqui, ó, que essa Malu é linda demais, né? É Ai, linda gente, mesmo, obrigada. gente. Ai, A sabia Miriam tá que. aqui, ó. Fiz workshop com a Miriam. Falamos muito sobre você, Dani. Ela fez o meu workshop Ai, aqui em BH com você. Que lindo. fez. Uma linda. E logo, logo eu volto em BH, porque, gente, eu amei essa cidade. E eu já estou vendo datas aqui, porque eu quero muito voltar. Ai, que Amei esse novidade lugar. maravilhosa! Amei! Amei! Aqui em E eu BH, vou. para quem estiver aqui em julho, vou fazer um workshop presencial com a Clarissa e a Kiara, Ah, em que a gente vai falar justamente de trabalhar o brincar como conexão. Tem um convidado super especial, um de bigode, assim, que vai fazer uma vivência ah, muito bacana em família. Vai ser incrível. Depois eu ah. passo mais informações. Que delícia! Passa sim, porque o trabalho da Clarice é lindo, também tem tudo a ver com isso. Enfim, acho que tem tanta coisa boa, né? Que o mais importante é a gente lembrar que é simples, que é possível, que dá para ser mais leve, né? Que a gente não precisa se colocar nesse lugar de obrigação. É sempre um convite, na verdade é um presente para a gente, né? Os nossos filhos estão nos dando a oportunidade de reconectar com a nossa essência. Nossa, com tantas coisas que a gente se esqueceu, né? Sobre nós mesmos. Então, que a gente possa sair desse papo assim mais enriquecida. Eu tô saindo super enriquecida, meu coração quentinho. Que delícia, eu Muito também. obrigada pela tua presença, queria te abraçar. Assim. Logo, 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 logo. BH você tá chegando. Ai, logo, logo. Super obrigada, querida. Obrigada a você, é um prazer estar aqui, uma honra, uma honra. Uma troca muito gostosa, muito boa mesmo. Muito bom. Gente, um beijo então. Vou ver se eu consigo salvar aqui. Muitas pessoas pediram. Eu Salva acho que aí, vale a pena a Dani. gente salvar porque tá muito especial mesmo, né? Ai, que bom. Muito feliz. Ah, muito Um bom, amor, e beijo, um boa semana beijo. para todo mundo, com muita brincadeira, muita conexão, muita escuta e liberdade Isso nesse aí. brincar. Ai, muito obrigada, Malu. Um Um beijo, beijo, beijo para Dani. todo mundo, gente. Ótima Tchau. semana aí. Beijo.